Olá pessoal, na aula de hoje a gente vai falar sobre classificação. A gente viu em algumas aulas anteriores que se o y não é fornecido para o algoritmo, a gente está diante do aprendizado não supervisionado. E se o y é fornecido, a gente está no aprendizado supervisionado. E dentro do aprendizado supervisionado, a gente tem a regressão, quando o y é contínuo, e classificação, quando o y é discreto. Para contextualizar um pouco, imagine que y assuma valores em um conjunto não ordenado C. Por exemplo, spam e não spam, no caso de classificação de e-mail. Ou os dígitos de 0 a 9. Ou ainda Alzheimer e não Alzheimer. Nestas três situações, o nosso interesse é classificar a minha resposta em alguma categoria. Nestes casos, estamos diante de um problema de classificação. Eu quero simplesmente classificar uma nova observação segundo alguma classe. E como a gente faz isso? Inicialmente, a gente vai falar sobre o problema binário, mas ele pode ser facilmente estendido para problemas com mais de duas categorias de resposta. Então, y assume somente dois valores, C1 ou C2, e dado um conjunto de variáveis independentes x, escolhemos y ser C1 quando a probabilidade de y ser C1, dado x, for maior do que a probabilidade de y ser C2. Esse classificador é conhecido como classificador de Bayes. Veja que eu não estou estimando nada, eu estou simplesmente definindo probabilidades. E escolhemos a nossa função h de x, que é o meu algoritmo, é o meu classificador, como sendo o argumento máximo da probabilidade de y ser igual a um d dado x, em que d é ou a classe 1 ou a classe 2. O meu h de x me entrega uma probabilidade de pertencer a determinada classe. Entretanto, na prática, esse classificador de Bayes é um padrão ouro inalcançável, ou seja, eu não tenho esse h de x. A solução para encontrar a probabilidade de y ser igual a determinada classe dado x é estimar esta probabilidade. E como a gente faz isso? Primeiro, a gente estima a probabilidade para todas as categorias que eu tenho disponível. Segundo, o meu h de x chapéu vai se tornar o argumento máximo de todas essas probabilidades estimadas. E a essa abordagem a gente chama de plugin classifier. E o que vai diferenciar um método do outro é a forma de estimar estas probabilidades. A primeira abordagem que a gente vai ver é talvez a mais simples, que é o K vizinhos mais próximos. E como ele funciona? O KNN estima a distribuição condicional de y dado x de acordo com as classes dos K vizinhos mais próximos à observação que você está interessada em classificar. Ou seja, você vai ter uma observação de interesse, que seria esse xizinho na figura, e vai olhar os vizinhos no entorno desse xizinho. Dependendo da classe em que cada vizinho estiver classificado, eu vou classificar o meu xizinho. Nesse caso, veja que no entorno do xizinho a gente tem 3 observações. Isso significa que o meu K ele é igual a 3. Então, o K do K vizinhos mais próximos diz quantos vizinhos você vai olhar para classificar a sua nova observação. Agora, vamos voltar um pouco para a equação, para o lado direito, e entender o que está acontecendo. A gente tem uma somatória de indicadoras. Essas indicadoras irão nos indicar a presença ou não de observações em determinada classe. Nesse caso, a indicadora poderia nos indicar
a presença de observações em azul na vizinhança do xizinho que eu tenho interesse. Então, essa somatória somaria 2. E esse 1 sobre k é, na verdade, o total de observações na vizinhança. Assim, o que eu estou fazendo é calculando a proporção de observações no entorno da minha observação que eu quero classificar. Nesse caso, eu teria 2/3 de azuizinhos e 1/3 de amarelinho. A minha classificação seria azulzinho. Um ponto importante é que o tuning do parâmetro neste modelo é o K. E dependendo do valor dele, eu tenho diferentes regiões sendo construídas. Veja o que acontece no gráfico da esquerda quando eu considero K igual a 1. A minha linha pontilhada em roxo é o meu classificador de Bayes. É o melhor que eu poderia ter se eu tivesse nesta situação. A linha contínua em preto é o meu classificador segundo o KNN. Neste caso, o K igual a 1, ele está super ajustando os meus dados. Ele tenta acompanhar todo o comportamento dos meus dados de treinamento. Por outro lado, quando k é igual a 100, ou seja, eu considero o número de vizinhos ao redor da minha observação que eu quero classificar igual a 100, eu estou subajustando o meu modelo, eu tenho um modelo pouco flexível e também muito longe da linha pontilhada em roxo, que é o que eu gostaria que os meus algoritmos se aproximassem. Sendo assim, o que a gente precisa agora é encontrar o meio termo deste K. Nem muito pequeno, porque senão eu tenho grande variabilidade, apesar de baixo vício, nem muito grande, porque senão eu teria baixa variabilidade e alto vício. Veja que no eixo X eu tenho o meu fator 1 sobre K, ou seja, se o K é pequeno, significa que eu estou mais à direita e o meu modelo ele é super ajustado. Se o meu K é grande, significa que 1 sobre K é muito pequenininho e eu tenho um modelo subajustado. Essa linha pontilhada é o meu classificador de Bayes. Os dados em azul são os meus dados de treinamento. E veja que quanto menor o valor de K, maior é essa razão 1 sobre K. E, consequentemente, o meu algoritmo vai aprendendo cada vez mais. Ou seja, quanto menor o número de vizinhos, mais eu ajusto o meu modelo aos dados. Mas não é essa curva que eu tenho interesse. Eu tenho interesse em encontrar a curva de validação, que são novas observações não utilizadas para o treinamento, que é essa curva em laranjinha. E veja que o melhor valor de K, nesse caso, é próximo de 10. Em outras palavras, o melhor valor de K é quando 1 sobre K é próximo de 0,10. E veja o que acontece quando a gente tem um K igual a 10. O ajuste é razoavelmente bom. Talvez ele não tenha um bom ajuste na parte superior mais à direita, essencialmente porque não temos observações lá. Então não tem como o algoritmo se ajustar bem em regiões em que não tem observações para ele treinar. Essa é uma abordagem bastante simples, não paramétrica, que produz bons resultados, especialmente quando você não tem nenhuma informação a respeito das suas variáveis independentes x. Uma segunda abordagem que a gente vai ver é a regressão logística. Novamente, a gente vai estimar a probabilidade de y dado x, agora utilizando uma outra função, que é a minha função logística. E para entender esse processo, a gente vai apresentar um exemplo inicialmente. É um exemplo simulado de inadimplência no cartão de crédito. Então, o nosso objetivo é prever se o cliente será ou não inadimplente. A minha resposta é sim
se o cliente se tornou inadimplente no próximo mês e não se o cliente não se tornou inadimplente no próximo mês. Para tanto, a gente tem três variáveis explicativas. A primeira, se o cliente é ou não estudante. A segunda, o rendimento anual do cliente. E a terceira, o valor que ele deve no mês atual. Analisando o gráfico da esquerda, a gente vê que a variável balance ela tem uma relação com a minha resposta, ou seja, clientes que têm um valor de balance muito alto tendem a se tornar inadimplentes no próximo mês. Já o valor de income, ele não tem tanta influência para explicar esta resposta de inadimplência ou não. E isso pode ser verificado um pouco mais facilmente nos box plots à direita. Quando a variável independente é balance, a gente vê uma diferença bastante evidente entre os clientes inadimplentes, que está em marrom, e os adimplentes, que está em azul. Por outro lado, a variável income não parece apresentar uma diferença em termos da inadimplência do cliente. Ora, será que eu poderia utilizar uma regressão linear para fazer essa predição? Por exemplo, supondo que y assume valor 0 se o cliente não é inadimplente e 1 se o cliente é inadimplente. Eu poderia simplesmente fazer uma regressão linear entre x e y e classificar um cliente inadimplente se o y chapéu fosse maior do que 0,5. Nesse caso, considerando o x como balance, a gente teria essa situação. E veja que a gente observa no eixo y uma probabilidade negativa. Além disso, é muito difícil de termos probabilidades maiores do que 0,6, por exemplo. Então, esse tipo de abordagem não é muito útil exatamente por conta destes problemas que a regressão linear apresenta quando a minha resposta é dicotômica. Seria muito melhor se tivéssemos uma curva suave, crescente, à medida que a variável x fosse para a direita. E é exatamente essa a minha curva logística. Mas veja que, novamente, eu estou trabalhando com a probabilidade de y ser igual a 1, dado x. Entretanto, lembrando que em Machine Learning o nosso interesse está em fazer uma predição. Então, eu não estou interessado exatamente numa probabilidade de y dado x. Eu estou interessado em ver a relação das probabilidades em diferentes classes. Por exemplo, inadimplentes e não inadimplentes. E é por isso que depois de algum algebrismo a gente entra nessa função log odds que trata exatamente dessa razão. E veja que interessante o lado direito. A gente tem beta 0 mais beta 1x da mesma forma que a gente tinha em regressão. Então agora o que mudou é a minha resposta que foi transformada. E isso tem a sua vantagem, especialmente quando a gente quer interpretar esse beta. Nesse curso, a gente não vai entrar em detalhes sobre a interpretação, vamos simplesmente entender que essa é uma função útil para fazer uma classificação utilizando regressão logística. Voltando no exemplo da inadimplência no cartão de crédito, depois que eu estimei esses betas utilizando a variável independente como estudante, eu tive o coeficiente beta 0 como menos 3,5 e o coeficiente da variável estudante como 0,40, positivo. Isso quer dizer que o fato do cliente ser estudante aumenta a probabilidade dele se tornar inadimplente no próximo mês. Vamos guardar essa informação que a gente vai falar disso no próximo slide. Agora, se o meu interesse é utilizar mais de uma variável independente, eu poderia também aumentar o número de betas. Nesse caso, eu teria variável x1, variável x2 até a variável xp.
e para cada variável eu tenho um beta e eu vou estimar esse beta. Agora veja o que acontece com o nosso exemplo. Eu tenho como variável independente o balance, o income e o student. Mas veja o que aconteceu com o coeficiente da variável estudante. Antes ela era positiva, igual a 0,40. Agora ela é negativa, igual a menos 0,64. Por que agora o meu coeficiente é negativo, enquanto que antes, quando só tinha a variável estudante, ela era positiva? A resposta é por conta do confundimento. O que seria confundimento? Veja nesse gráfico, a gente tem dois box plots, em que o azulzinho representa os não estudantes e o marronzinho representa os estudantes. No eixo Y, eu tenho o balance de cada cliente. Analisando estes box plots, a gente pode dizer que o balance dos clientes que são estudantes é ligeiramente maior do que o balance dos clientes que não são estudantes. Existe uma correlação entre as duas variáveis independentes do meu problema. Quando eu não considero a variável balance, acaba que esta informação é absorvida pela variável estudante. E veja agora o que acontece quando eu separo essas duas variáveis. No eixo X eu tenho balance, em azulzinho eu tenho os não estudantes, em marronzinho eu tenho os estudantes. Então a taxa de inadimplência ela é maior entre os não estudantes do que os estudantes. Então a gente tem que tomar bastante cuidado quando as minhas variáveis são correlacionadas, ainda que o nosso problema seja em termos de predição, porque isso pode afetar o meu resultado final. Agora a gente vai falar sobre regressão multinomial. O que vem a ser isso? Quando eu tenho mais de duas classes de resposta, veja, eu não estou dizendo mais de duas variáveis independentes, eu estou dizendo mais de dois possíveis y's. A gente está diante da regressão multinomial. Por exemplo, poderíamos classificar a entrada do paciente em uma sala de emergência como 1. AVC, 2. Overdose de droga, 3. Ataque epilético. Veja que nesse caso eu tenho 3 classes para escolher, então eu posso utilizar uma regressão multinomial. A gente não vai entrar muito em detalhes em regressão multinomial, especialmente porque existem outras técnicas mais eficazes para resolver problemas de mais de duas classes, e não é a regressão multinomial.